Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira. Meu nome é Cristiano Dionísio e hoje vou trabalhar com você um tema importante, um tema interessante, que é justamente o Decreto-Lei 4657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei é bastante interessante, é bastante importante, porque ela, na verdade, não se restringe ao campo do direito civil, mas espraia, lança os seus efeitos em todos os quadrantes do nosso ordenamento jurídico. Significa que todos os campos do direito estão sujeitos às normas e determinações normativas presentes nesse texto de lei. Por si só, esse é um critério importante. Além disso, essa lei nos traz, esse decreto-lei, nos traz aí algumas ferramentas importantes. Nós temos o conceito de vacatio legis, que é trabalhado no artigo 1º e 2º. Nós temos aí a perspectiva da interpretação ou a hermenêutica das normas jurídicas no artigo 5º. Temos alguns critérios importantes do conflito de normas no tempo e no espaço, do artigo 6º ao artigo 19, e também os critérios de integração do fato jurídico em relação ao ordenamento, presentes no artigo 4º. Nós vamos trabalhar nesse nosso momento do artigo 1º até o artigo 6º dessa nossa lei, que é o nosso objeto para essa nossa primeira aula dedicada à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está bem? Esteja convidado, por favor, seja bem-vindo. Vamos começar, portanto, o nosso trabalho falando de vacatio legis. Vacatio legis, que é um conceito importante, embora seja muito simples. Vacatio legis nada mais é do que o tempo que eventualmente se verifica entre a publicação de uma norma e a sua efetiva entrada em vigor. Agora, é importante destacar essa ideia, eventualmente se verifica. Eventualmente, por quê? Porque nada impede que o texto de lei traga na sua publicação que ele entre em vigor na data da sua publicação. Se for essa hipótese, não se terá vacatio legis. De outro lado, você pode ter esse mesmo texto de lei trazendo outro tipo de previsão. Por exemplo, esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação, 1 ano após sua publicação, 8 meses, enfim, após sua publicação. O primeiro critério de vacatio legis a ser observado, portanto, é o critério daquela própria lei que foi publicada. Agora, se o texto de lei publicado restar silente, ficar em silêncio, não observar aquilo que está determinado, simplesmente não abordar um prazo para tanto, aí sim se aplica o artigo 1º deste Decreto-Lei 4657/42. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. 45 dias depois de oficialmente publicada. Veja só que interessante isso, meu amigo, minha amiga. Se tiver uma alternativa assim no seu concurso, se não houver prazo determinado de vacatio legis, a norma vigorará de imediato. É falso, é mentira, porque se o texto de lei não trouxer um prazo diferente deste, aplica-se este prazo de 45 dias, ok? A vacatio legis, portanto, das leis, para que elas tenham sua vigência, a sua eficácia, melhor dizendo, em todo o território nacional, é de 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso vale tanto para as leis federais, estaduais e municipais, indistintamente, ok? Adiante, meus amigos, parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 1º desse nosso decreto-lei. Veja só que interessante, lembrando que o parágrafo 2º encontra-se revogado. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Isso tem muita conexão, já antecipando um pouco a perspectiva, com o direito internacional privado, porque é próprio do direito internacional privado que os países estabeleçam nos seus respectivos ordenamentos jurídicos, critérios, elementos de conexão entre a jurisdição, entre a realidade jurídica de um país e outro. E nós vamos estudar isso mais adiante também na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Mas é importante deixar claro que, eventualmente, em função desses critérios, elementos de conexão que são próprios do direito internacional privado, uma certa norma brasileira pode lançar consequências jurídicas em outro país que assim o permita, por exemplo.
Diante disso, a vacatio legis não será de 45 dias, mas de 3 meses. E cuidado com as pegadinhas, meus amigos e minhas amigas. São 3 meses, não são 90 dias. São formas diferentes de contar o prazo, ok? Cuidado com isso, até mesmo porque, você sabe, há meses com 30 dias, com 31 dias, vai que tem lá um examinador do coração peludo que faz uma questão que envolve o mês de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. Então, nessa perspectiva, prazos determinados por dia, conta-se dia a dia. Prazo determinado por mês, conta-se mês a mês. Eu sei que é redundante, mas tenha cuidado sobre isso. Se tiver uma alternativa no seu concurso indicando que a vacatio legis, nessa hipótese da norma brasileira, será admitida na realidade jurídica de um país ser de 90 dias, a pessoa pode pensar de forma errada. 90 dias é 3 meses, então está correto. Não, está errado, tá? O prazo é de 3 meses realmente, ok? Por isso o destaque aí do texto em vermelho. Parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, ok? O prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Foi feita uma publicação no Diário Oficial, mas houve um erro de português, um erro bobo, até mesmo um erro crasso, algo que precisa ser organizado. A alíquota era para ser de 2,7% e acabou constando como 27%. Alguém comeu aquela vírgula da alíquota daquele imposto, alguma coisa dessa estirpe, por exemplo. Então se publica uma nova lei corrigindo esse aspecto da lei antiga que estava equivocado, que estava errado. Pois bem, a vacatio legis conta ou começa a contar, portanto, a partir do momento da publicação da nova lei e não da lei antiga. Simples assim, ok? Joia? Vamos adiante, meus caros. Veja só que interessante. Aqui vale a pena fazer uma observação, e um destaque, na verdade, para o decreto-lei, para a Lei Complementar 95/98. Ela traz para a gente lá no artigo 8º, parágrafo 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Uma coisa é saber qual é o prazo, outra coisa é determinar o método de contagem desse prazo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, insisto em dizer isso, Decreto-Lei 4657/42, determina qual é o prazo, 45 dias território nacional, 3 meses eventualmente quando a lei brasileira possa ser aplicada em outro país. Mas como eu conto esse prazo? Do dia da publicação, do dia seguinte, daí por diante? Aí sim vem a Lei Complementar 95/98 esclarecer isso. Você inclui a data da publicação, o dia 1 da contagem do prazo de vacatio legis é o dia da publicação do Diário Oficial no qual aquela lei foi publicada, ok? E o último dia do prazo, então inclui o primeiro, inclui o último e a lei passa a vigorar imediatamente no primeiro dia subsequente ao fim daquele prazo. Mas e se cair num sábado, se cair num domingo, se cair num feriado? Não importa, a lei não precisa de dia útil e horário comercial para vigorar, para ter sua eficácia estabelecida. Cuidado com isso, ok? Joia? Então inclui-se o primeiro dia, inclui-se o último e a norma passa a estabelecer seus efeitos no primeiro dia imediatamente subsequente. Está bem? Queridos, vamos adiante. Artigo, olha só que interessante isso, né? Que vale a pena nós verificarmos. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. É o princípio da continuidade ou ainda a característica da permanência da norma jurídica. Somente uma força na galáxia, somente um evento no universo é capaz de retirar a força vinculativa de uma determinada lei que é reconhecida como vigente, que tem a sua validade estabelecida e a sua eficácia já posta. O que é?
outra lei. Somente uma lei retira a eficácia e a validade de outra lei, ok? O esquecimento, ou ainda aquele conceito que a cultura brasileira produziu, que eu acho, enfim, horrível, né? Ah, tem lei que pega e lei que não pega. Lei não está correndo atrás de ninguém. A lei tem como característica a sua própria imperatividade. Ah, não, mas não dá nada, ninguém nunca respondeu por isso. Não importa, a lei continua vigendo, a lei continua tendo validade e a lei continua tendo eficácia e pode ser sim um embasamento para uma acusação, para uma defesa, para uma denúncia, enfim, daí por diante, ok? Então essa é a primeira ideia importante. Mas indo adiante, no parágrafo 1º do artigo 2º, meus caros, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. É a revogação expressa ou explícita, quando a lei nova consta lá em um dos seus artigos finais. Por meio dessa lei, revoga-se a lei a partir da data da publicação desse texto, por exemplo, né? Você tem uma revogação expressa. Ou quando com ela seja incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, a revogação tácita. Então, na revogação explícita, a lei nova explicitamente, literalmente, indica a revogação integral ou parcial do texto da lei antiga. Ok? Retirando, portanto, a validade e eficácia dela. Ou ainda, embora não tenha dito nada de forma objetiva, o que se tem é uma lei com comando normativo distinto. A lei antiga, por exemplo, proibia uma determinada conduta e a lei nova vem a permitir essa nova conduta, por exemplo. Ok? É uma situação que deve ser observada, sem dúvida. Adiante, meus caros. O que vale a pena destacar? Que essa revogação, tanto na perspectiva da expressa quanto da tácita, pode se dar de forma parcial ou total. Se a revogação, seja ela expressa ou tácita, for parcial, a doutrina acaba denominando-a, acaba identificando-a como sendo uma hipótese de derrogação. Sendo total, será uma hipótese de abrogação a ser observada. Ok? Derrogação e abrogação. Queridos, parágrafo 2º, ainda desse artigo 2º. Veja só. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a anterior. Evidentemente, porque está a par, está em paralelo. Vamos lá, nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é do início dos anos 90, o Código Civil é do início dos anos 2000. Né? Agora, evidentemente que o Código Civil estabeleceu uma série de critérios obrigacionais e contratuais que em nada conflitam com o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, as normas continuam existindo, continuam vigendo, sendo válidas, tendo eficácia, uma em paralelo com a outra. Não é porque você tem uma norma posterior, que é o caso do Código Civil, que trate de contratos e uma norma anterior que trata de uma espécie de contrato desculpa a redundância, né? De uma espécie de contrato específica, em especial, que é o contrato de consumo, que elas vão se excluir. Não, elas continuam cada uma na sua trajetória normativa, tá? Então não existe essa revogação. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o fenômeno da repristinação. A repristinação, portanto, é a exceção dentro do nosso direito, tá? A repristinação é a grande hipótese de exceção dentro do nosso direito. Então temos aqui uma primeira lei, que é a Lei A. Essa Lei A foi sucedida em função de uma revogação explícita estabelecida por uma segunda lei, que é a Lei B, ok? Vamos imaginar que uma terceira lei, e aqui estamos imaginando, tá? Que uma terceira lei, que uma terceira norma venha a revogar a segunda lei, a Lei B, portanto. Se isso acontecer, significa que, à luz do que nós acabamos de verificar, em princípio, a Lei A continua revogada, a não ser que, de modo explícito, de modo expresso, essa terceira lei, essa Lei C, portanto, tenha determinado
o retorno da vigência e do vigor, da validade e da eficácia da Lei A. Tirando essa hipótese explícita, expressa, não se presume que houve o retorno da Lei A. Veja só que interessante. Salvo disposição em contrário à lei revogada, qual foi a lei revogada aqui, meus amigos? A Lei A, tá? Não se restaura por ter a lei revogadora. Qual foi a lei revogadora? Qual foi a lei que revogou a primeira? Foi a Lei B, ok? Ter a lei revogadora perdido a sua vigência por qualquer critério, como inclusive, por exemplo, pela existência, pela projeção, né, de uma nova lei, no caso, a Lei C. Tá? A repristinação, o fenômeno da repristinação é uma exceção, portanto, e somente é possível quando explicitamente determinado pelas partes, ok? Pelas partes, eu digo, pelo legislador ao estabelecer esse novo conteúdo legal. Joia? Adiante, meus caros. Artigo 3º. Esse aqui é um clássico, né? Esse aqui é um clássico muito importante. Questão de aplicabilidade e de coerência do nosso próprio ordenamento jurídico. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Falar que não sabia, que não tinha conhecimento da lei, não é excusa diante do eventual descumprimento. A pessoa continua, portanto, respondendo pelo ato ilícito praticado, ainda que não soubesse que estaria realizando um ato ilícito, ok? O artigo 4º nos traz questões importantes, interessantes. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Bom, meus amigos, vamos lá. Evidentemente que esse decreto-lei reflete bastante da cultura jurídica nacional naquela época da sua criação, no início da década de 40. Evidentemente que atualmente a cultura jurídica nacional não trabalha mais com a perspectiva de uma análise principiológica somente quando a lei for omissa. Bem pelo contrário, havendo ou não uma lei específica para aquele caso concreto, a interpretação principiológica é uma constante. Você deve harmonizar a aplicação da lei em função dos princípios maiores do ordenamento jurídico ou até mesmo do próprio texto constitucional. Não podemos perder isso de vista, ok? Ainda assim, é importante destacar que a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito podem ser observados de forma bastante interessante. A analogia significa uma técnica de integração do fato concreto ao fenômeno jurídico. E isso se dá porque aquele fato concreto não possui uma norma explícita que lhe dê solução. Ou seja, você tem uma situação de lide, você tem uma situação de conflito e aquela situação não possui de antemão, não possui previamente já colocada, estabelecida, uma norma jurídica, uma lei que aponte a decisão jurídica para aquele caso concreto. Aquele caso concreto, portanto, não está alcançado, não está ao alcance da legislação. No entanto, um caso parecido, um caso B, vamos supor, né, com características de semelhança concretas objetivas, tem uma legislação própria para aquela dada circunstância. Então, por analogia, se aplica para o caso A aquela lei que é própria do caso B. E o que justifica isso são justamente os critérios de semelhança entre A e B. Perceba que a analogia se aplica quando não há uma lei específica a ser destinada para aquele caso concreto, porque em havendo, não se trabalha com o critério de analogia, trabalha-se com o critério de interpretação. A analogia somente se estabelece onde não há norma explícita para aquela dada circunstância. Não esqueça isso, por favor. Evidentemente que não são todos os campos do direito que permitem o trabalho com analogia. O direito penal não permite a condenação do réu com base em analogia. No direito tributário, você também não pode criar ou majorar um tributo com base em analogia. Eles necessitam da sua estrita tipicidade, da sua estrita legalidade sendo observada, ok? Os costumes também são considerados fontes formais de direito,
tanto quanto a lei nesse sentido, né? O que é bom caracterizar é que existem 3 espécies de costume de acordo com a doutrina nacional: o costume secundum legem, o costume praeter legem e o costume contra legem. O costume contra legem é aquela prática histórica reiterada, genérica, social, que se demonstra contrária a um determinado conteúdo normativo, a uma determinada lei. E qual é o nome e o sobrenome do costume contra legem no direito civil brasileiro? Ato ilícito. É ato ilícito. Pode ser um ilícito administrativo, pode ser um ilícito penal, até um ilícito civil, indistintamente. Mas o direito brasileiro não reconhece costume contra a lei. Costume contra a lei é ato ilícito. Por favor, não se esqueça disso. Agora, nós temos outras 2 possibilidades, é verdade. O costume secundum legem e ainda o costume praeter legem. O costume secundum legem é aquele que corresponde ao conteúdo do próprio texto de lei. Muitas vezes, o próprio costume foi objeto de uma positivação, ou seja, foi estabelecido como base na criação, na elaboração de um determinado texto de lei. E o costume praeter legem é aquele que amplia e preenche o alcance do da determinada disposição normativa. Por exemplo, é possível que a lei reconheça o costume como sendo um critério válido para determinadas circunstâncias. Quando, por exemplo, o Código Civil reconhece que, de acordo com os costumes e práticas daquele setor, daquele mercado, o silêncio pode ser interpretado como sendo um mecanismo de adesão ao negócio jurídico, ele está reconhecendo uma hipótese costumeira como sendo o ingrediente, o elemento, digamos, a ser reconhecido como válido pela lei, ok? É uma questão interessante, sem dúvida. No aspecto dos princípios gerais do direito, evidentemente, nós temos aí a questão da equidade, a questão da boa-fé, a questão da lealdade, a questão da própria justiça, da função social dos contratos e da propriedade. Esses princípios maiores de bem comum, enfim, também podem ser utilizados pelo magistrado, pela magistrada, como critérios a serem observados na decisão do caso concreto para apontar uma solução para uma determinada lide, ok? Queridos, vale a pena destacar também um critério hermenêutico interessante que está presente no artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, que é algo bem importante, evidentemente. O direito não justifica a si mesmo, o direito existe em função da sociedade para estabelecer uma ideia, uma finalidade, um certo tipo de relação social que propicie as condições de cada um desenvolver plenamente as potencialidades da sua personalidade. É para isso que se pratica o direito, é para isso que se acredita na justiça enquanto esteio da sociedade. Não pode ser o contrário. O direito não pode ser utilizado como ferramenta de opressão, o direito ou a lei não pode ser utilizada como ferramenta de perseguição religiosa, política, econômica, enfim, de qualquer sorte. O direito é para emancipar, é para libertar, e o magistrado, a magistrada, obedecendo o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ter esta observância sem dúvida, ok? Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Muito interessante isso, estabelece uma certa intangibilidade, quais elementos que não podem ser atingidos por uma nova lei, o que não pode ser mudado por uma nova norma que venha a integrar-se no nosso ordenamento jurídico, ainda que tenha sido aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Todos os deputados, todos os senadores, ainda que tenha sido publicada na primeira página com o melhor papel da história da República no Diário Oficial, né? Ainda assim, esta lei não poderá alcançar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O interessante é que o artigo 6º nos encaminha na compreensão do que significa cada um desses elementos. Veja só. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. É aquele velho brocado latino, aquele velho ditado em latim.
tempus regit actum, ou seja, o ato será correto de acordo com a legislação que vigia, né, que tinha eficácia à época da sua realização. Não podemos perder isso de vista, ok? Se o ato seguiu as leis que vigoravam na época, ele será considerado um ato jurídico perfeito e, portanto, não pode ser revisto, questionado ou criminalizado por uma lei nova que venha a integrar o nosso ordenamento jurídico, ok? Parágrafo 2º. Considera-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem, ou seja, o direito subjetivo está com a titularidade determinada, está perfeitamente caracterizado, ele já está incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa, a pessoa já tem disponibilidade de exercício daquele determinado direito. É isso que caracteriza o direito adquirido, ok? Vamos imaginar o seguinte: eu estou trabalhando e surge aí uma notícia de uma reforma previdenciária que vai mudar o padrão, enfim, de aposentadoria da minha categoria profissional ou do país, enfim, tá? Veja só que interessante, eu estou longe de me aposentar, vamos imaginar, tá? Vamos a partir dessa premissa. Eu não tenho idade mínima, eu não tenho tempo de contribuição. Ah, mas eu comecei a trabalhar, veja só, era essa regra que valia, agora não pode mudar que eu tenho direito adquirido. Tem nada, tem direito adquirido quem está aposentado, esse sim, quem não tem, está sujeito às intempéries da economia e da política que podem redundar numa nova reforma previdenciária. Esse é o ponto, ok? Quem tem direito adquirido? Quem é titular do direito? Ponto, caracterizado como tal, aquele que já incorporou, portanto, no seu patrimônio jurídico, justamente essa perspectiva, ok? E por fim, veja só que interessante, nós temos aí o parágrafo 3º, né, que é a coisa julgada. Chama-se de coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Acabou! Como dizem os locutores esportivos, acabou! Acabou! Não tem mais o que fazer, não cabe recurso. Se acabou, não cabe recurso, não tem o que fazer, é coisa julgada e também a coisa julgada não vai ser modificada por uma lei, tá? Por uma nova lei. Evidentemente que não. Perfeito? Queridos, essa é a nossa parte, nossa primeira análise, nossa primeira parte, enfim, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Continue firme com seus estudos, leia com atenção essa lei, leia principalmente, enfim, o seu conteúdo normativo, leia os artigos, é uma lei curtinha, vale a pena estudar, ela traz muitas informações importantes. Continue firme nos seus estudos e vamos até a sua aprovação. Muito obrigado, um abraço, valeu!